Saúdo a todos com a paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Jovens, início de trimestre, e o tema do trimestre será Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel, fé e ação em meio às adversidades. Tá bem? Este é o tema central, né, do nosso trimestre, e a lição de número 1, que será ministrada nas igrejas no dia 6 de abril de 2025, a lição de número 1, e também o primeiro domingo do mês de abril, e ela traz por tema Davi, escolhido e ungido pelo Senhor. Bem, o texto principal se encontra no livro dos Salmos, o Salmo de número 139, o versículo de número 23, que está escrito assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Salmo 139, o versículo de número 23. O resumo da lição: Davi foi escolhido e ungido por Deus para uma grande missão, que incluía preservar o povo escolhido e a linhagem real do Messias. Tá bem? Vamos para os objetivos da lição, como nós sempre lemos. O primeiro é apresentar como se deu o chamado de Davi. Quer dizer, o contexto político, religioso, como estava a temperatura, vamos dizer assim, de Israel, quando o Senhor manda que Samuel unja Davi como rei. O segundo, entender a relação entre soberania e vocação divinas, né? E vocação divina. Terceiro, enfatizar que o Senhor conhece o nosso coração, tá bem? Então são esses três objetivos que vão também nortear, né? Vão nos dar o caminho a seguir para que nós venhamos a compreender melhor esta lição, tá bem? Como nós sempre fazemos, e hoje eu trouxe algo diferente, de uma forma diferente, né? Nós vamos usar aí um organograma, né? E também fora dele está aqui os três principais personagens desta lição, né? Samuel como o último dos juízes, né? E também o primeiro dos profetas, Saul, o primeiro rei de Israel, e Davi, consequentemente, vem substituí-lo para ser aí um dos grandes personagens das Sagradas Escrituras, não somente das Sagradas Escrituras, mas da história mundial. Davi, como rei de Israel, é um dos reis mais conhecidos, comentados, vamos dizer assim, tanto ele quanto seu filho Salomão, né? Salomão por causa de sua sabedoria, e Davi por causa de seu ímpeto, né? De sua coragem, do seu desejo de adorar a Deus, de servir a Deus, mesmo que em algumas situações Davi acabe cometendo determinados erros, mas também era um homem que sabia se colocar diante de Deus e expor os seus pecados, as suas falhas, reconhecer os seus pecados e as suas falhas, e assim ter um título muito importante que nós vamos usar na lição aqui, na questão para diferenciar uma determinada situação. Prestemos bem atenção, veja, já no tema nós temos aqui Davi, escolhido e ungido pelo Senhor. Veja que há esta distinção, né? Ele não foi somente ungido por Samuel, mas principalmente o seu chamado e a sua unção, ela é feita por Deus. Então nós vamos falar, dentro da soberania, nós vamos falar também sobre a vontade de Deus. Tanto a sua vontade diretiva quanto a sua vontade permissiva. Tá bem? Eu coloquei alguns destaques aqui que nós vamos conversar, né? Vamos conversar se nós podemos realmente analisarmos fazermos esta distinção, reconhecermos estas duas ações dentro da vontade de Deus. Então, Davi, veja, pelo Senhor, tá? É uma distinção interessante e importante também, que nós, como servos de Deus, precisamos entender esta situação, precisamos entender.
Porque a partir do momento em que nós reconhecemos a soberania de Deus e a sua vontade, nós vamos trabalhar, nós vamos servir ao Senhor da melhor maneira possível. E nós vamos entender também que, muitas vezes, dentro da vontade de Deus, da soberania de Deus, da vontade de Deus, nós temos um chamado específico, tá? E esse chamado, muitas vezes, não é, ou na maioria, na vida de alguns cristãos, não é para ser aí um protagonista, mas para ser um coadjuvante. Mas quando nós entendemos a vontade do Senhor, sua chamada, sua escolha, sua unção, a vocação divina, tá bem? E a nossa inclinação estiver dentro de tudo isso, nós vamos servi-lo com maior alegria, sabendo que onde nós estamos ou a posição que ocupamos, nós temos esta relevância de servirmos a Deus da melhor maneira possível e não nos entristecermos ou nos irritarmos. Se você puder dar uma olhadinha também na lição da editora Betel, quer dizer, da Betel Dominical na Sala dos Adultos, nós falamos ali sobre Caim e Abel. Você vai ver que Caim, ele não consegue aceitar a vontade soberana de Deus e acaba, infelizmente, cometendo um ato grotesco contra o seu irmão. Tá? E quando nós não conseguimos entender desta forma, não conseguimos compreender, nós não conseguimos nos colocarmos debaixo da soberania, da vontade soberana de Deus, nós acabamos, infelizmente, cedendo à inclinação maligna dos nossos corações, tá bem? Então, quando nós entendemos a suprema vontade de Deus, nós vamos não somente entender, mas nos colocarmos à disposição de Deus dentro daquilo que Ele determinou ou predeterminou para nós, tá bem? Então, por isso, nós lemos de pastor de ovelhas a rei de Israel, tá bem? De pastor de ovelhas a rei de Israel, fé em ação em meio às adversidades da vida, principalmente nestes momentos, né? Como ele diz aqui no tema central, dentro das adversidades, é que nós temos uma maior dificuldade de entendermos ou de compreendermos a vontade soberana de Deus, qual os propósitos de Deus, qual a razão por que estamos passando por determinado momento, qual nós analisamos, muitas vezes fazemos como Jó, nós analisamos a nossa vida, passamos aí em revista toda a nossa situação, e como Jó, muitas vezes nós não conseguimos entender por quê. Por que nós estamos passando? Ou, como eu já disse em uma aula passada, muitas vezes nós queremos entender o porquê, sendo que, na verdade, nós deveríamos perguntar para quê? Quer dizer, qual o propósito de Deus? Dentro da sua soberania, dentro da sua vontade soberana, qual o desejo de Deus? O que Deus quer me ensinar? O que Deus quer realizar? Qual o propósito de Deus naquilo que ele tem, ou naquele momento, aquela circunstância, aquela adversidade que seja, né, grande ou pequena, o que o Senhor está querendo me ensinar? Tá? E quando nós olhamos para Deus, ou o trabalhar de Deus na nossa vida, e nós conseguimos compreender que ao invés de por quê, nós vamos perguntar para quê, quer dizer, eu não estou duvidando, mas eu quero entender o propósito de Deus nisto, nós vamos passar por essas adversidades um pouco mais tranquilamente, com um pouco mais de facilidade. Por quê? Porque eu sei que nisto que está acontecendo na minha vida, Deus tem um propósito, ou de me corrigir, ou de me aperfeiçoar, ou de me levar mais para perto dele, ou, quer dizer, Deus tem algo para me ensinar, Deus tem algo para me fazer crescer dentro daquela adversidade. Por isso, fé em ação. Quer dizer, o momento de adversidade não é para nos paralisar, não é para nos amedrontar, não é para nós, vamos dizer, ficarmos assentados à beira do caminho. Não, essas adversidades, ela vem com este propósito de nos ensinar alguma coisa, tá bem? E quando nós olhamos para isto, nós acabamos aprendendo.
Quando olhamos o texto principal, diz, no Salmo 139, está escrito assim, sonda-me. Quando o salmista traz a ideia de sondar, o que é sondar? Sondar é você olhar uma determinada pessoa dentro do que ela... Vamos trazer, já que estamos falando de jovens, principalmente os rapazes, o que acontece, né? O olheiro do futebol. Tem um rapaz ali que se destaca, tem um rapaz... E tem também moças que jogam futebol. Então, vai vir o olheiro que nada mais é o quê? Alguém que vai sondar as características, a vocação futebolística, vamos dizer assim, daquele jovem, daquela jovem, para que, se o interessar, ele vai, obviamente, oferecê-lo a um clube maior, a um clube de prestígio, a um clube de ponta, como nós chamamos, né? E ele vem sondar. Ele diz, sonda-me e conhece o meu coração. Quer dizer, a partir do momento que nós estamos falando de sondagem, nós estamos falando de conhecer algo, E Davi convida a Deus para dizer, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Quer dizer, o Senhor vai ter diante de si todo o meu coração, toda a minha inclinação exposta diante do Senhor. O Senhor vai ter diante dele todas as minhas inclinações, sejam elas boas, sejam elas ruins, tá bem? E depois ele diz a questão de provar. Quer dizer, quando nós falamos de provar, nós estamos falando de experimentar ou de colocar à prova uma determinada coisa. Aqui ele diz, e conhece os meus pensamentos. Veja, lá em cima, sonda-me, fala de coração. Aqui a prova já fala dos pensamentos, tá bem? Outra vez nós vamos para a questão da inclinação. Porém, a questão de provar é que, quando nós falamos a maioria das vezes, na prova, veja, vamos voltar à questão que nós estamos tratando na lição da Betel. Quem sabe aguça o seu interesse e você dá uma olhadinha na aula também de número 1 da Betel Dominical, tá bem? Vamos lá, na sala dos adultos. Veja, enquanto não houve a prova entre Caim e Abel, quer dizer, a prova não tão particularmente de suas ofertas, mas de suas inclinações, do seu coração, o que acontece? Estavam vivendo as 1000 maravilhas. Porém, a partir do momento em que Deus, na sua soberania, na sua soberana vontade, ele decide pelo sacrifício de Abel, por causa do seu coração, por causa da sua inclinação, o que acontece com Caim? Ele manifesta quem ele realmente é. É na prova que os cristãos são, vamos dizer assim, eles se revelam, eles se apresentam, tá? Existem pessoas que na prova ele simplesmente se coloca diante de Deus como Jó e diz assim, Deus deu, Deus tirou, nu eu vim, nu vou voltar e louvado seja Deus. Tá? Já existem outros que a um pequeno sinal de uma prova ele já começa a murmurar, reclamar e querer achar um culpado, e quando ele acha que alguém é culpado, ele vai fazer de tudo para que aquele objeto, aquela pessoa que ele considera a causa de seus problemas, ele vai persegui-lo, como no caso de Caim. Tá bem? Então, veja, na prova é onde as nossas inclinações são manifestas. Tá bem? E na sondagem, o Senhor vai conhecer a nossa vocação, vamos dizer assim. Tá? Vamos sair daqui agora, vamos vir para cá. A nossa vocação. Veja que aqui há uma distinção na questão de vocação. A vocação, quando nós falamos, é alguma coisa, é uma aptidão, sabe? Aquele teste vocacional, quando você está saindo aí da 9ª série. Algumas escolas têm por costume fazer o quê? Aplicar um teste vocacional. Quer dizer, ele vai mostrar, dependendo das suas respostas, que vão fazer parte das suas características como aluno, a vocação, a aptidão para uma determinada área de estudo acadêmica, né? A pessoa tem aptidão para quê? Para direito, a pessoa tem aptidão para quê? Medicina, a pessoa tem aptidão para quê? Para N funções, tá bem? Então, esse teste ele vai mostrar. Porém, aqui nós temos o complemento, a vocação divina, tá bem? Então, aqui nós temos chamados e aqui nós temos uma vocação, tá? E a vocação, ela pode ser também entendida por chamado, tá bem? Por chamado. Então, nós vamos adiante. Resumo da lição. Davi foi escolhido e ungido
para uma grande missão. Dentro desta grande missão, nós temos aqui duas importantes áreas. A primeira é preservar o povo. Veja, que o povo que ele vai preservar, ele também tem esta distinção de ser escolhido, o povo escolhido. Obviamente que nós estamos falando de Israel, tá? Escolhido lá em Abraão, no capítulo 12 de Gênesis. Não somente preservar o povo escolhido, mas manter a linhagem real do Messias. Obviamente que a partir do momento em que ele está cuidando de Israel, ele está colocando Israel nos trilhos, ele está colocando Israel na presença de Deus e também no campo político, no campo, em todas as esferas que nós podemos pensar. Veja, ele está buscando a preservação, tá? Deus, através dele, está buscando a preservação da linhagem que vai trazer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos, como a Bíblia nos ensina. Então, quando nós prestamos atenção, nós vamos desde o princípio, nós vamos entendendo determinadas colocações, determinadas palavras, frases, nós vamos compreendendo ou tendo uma maior compreensão daquilo que a lição está nos ensinando. Veja, então Davi, escolhido e ungido pelo Senhor. Já temos dois propósitos na questão. O primeiro é preservar o povo, escolhido também, Israel, escolhido em Abraão, e também manter, tá, a continuidade da melhor maneira possível da linhagem que viria, ou do povo, através do qual a linhagem, nós sabemos que ele é da linhagem, é o leão da tribo de Judá, mantendo as 12 tribos, dentre elas Judá, da onde virá o Messias, tá bem? Então, dentro do plano, do propósito específico de Deus, desde o princípio, que é a salvação do ser humano, dentro deste propósito também nós precisaríamos desta manutenção, de que tudo corresse bem, para quê? Para que ao chegar na plenitude dos tempos estivesse tudo dentro da ordem, ou da mais perfeita ordem, para que o Messias nascesse. No caso, tá? Messias, o Senhor Jesus Cristo. Maravilha? Vamos mais adiante. Então nós falamos aqui na questão, na primeira folha, né? Na primeira folha. E o interessante é que essas nossas lições, elas são tão interessantes, tanto a da CPAD quanto a da editora Betel, elas são tão profundas, que nós aproveitamos tudo, sabe? Que nem aquela fruta, que nem aquele legume, que você aproveita tudo, até a casca, né? Até os caroços, às vezes, nós conseguimos aí moê-los, secá-los e fazer um determinado tipo de farinha, ou comê-los, né? Assado mesmo, mas não precisando moer. Assim também são as nossas lições, elas são maravilhosas. E nós precisamos tomar cuidado, porque está havendo um combate gigantesco contra esta área, principalmente a área de estudo, a área de doutrina, a área denominacional, tá bom? Como organização, a denominação como organização, a igreja como organização, e nós precisamos tomar cuidado. E senhores professores, superintendentes, principalmente da sala dos jovens, né, pastores, dos juvenis, das faixas etárias mais novas, nós precisamos inculcar, como o Senhor disse a Moisés, a importância, a relevância de se manter uma linhagem, manter a pureza doutrinária. Quando nós falamos de manter uma linhagem, quando Davi ele tem que manter o povo dentro de uma pureza nacional, de uma pureza religiosa, tá? De uma pureza cultural, para que não haja misturas, tá bem? Mesmo porque nós vamos ver em outras lições aqui que depois do cativeiro, se não me engano, a lição dos juvenis, tá? Que vai ao ar junto com essas lições todos os sábados, nós vamos falar sobre manter a pureza. Manter por quê? Por causa das misturas, tá? E não são poucas nos dias de hoje, tá bom? Então, essa digressão aí, ela foi de propósito, porque para que nós consigamos entender por que nós precisamos mantermos-nos numa determinada pureza, sem muita mistura, sem muito
sabe, muito caroço no angu, porque acaba comprometendo esta pureza de linhagem, tá bem? Esta linhagem pura, que no nosso caso seria a pureza doutrinária, a pureza de costumes e outras purezas, outras coisas que nos destacam por causa dos preceitos e das ordens e também dos mandamentos das Sagradas Escrituras, tá bem? Já na introdução, o escritor nos diz assim: nesta primeira lição falaremos sobre o chamado de Davi, também a soberania de Deus e também a vocação divina. Então tá, o chamado de Deus. Então nós estamos aqui. A chamada de Davi, tá? A soberania de Deus e a vocação divina. Se nós já começarmos a destrinchar estas palavras, quando nós falamos de soberania, vamos falar primeiro da chamada, tá bem? Qual o contexto da chamada de Davi? Qual o contexto? Como está? Qual a situação da chamada de Davi? Quando nós olhamos para todo o contexto histórico, religioso, político, nós vamos ver que Israel ele sempre foi, tá? Sempre foi, e principalmente foi atacado, perseguido, cercado, tá? Principalmente nos momentos em que a sua liderança, tanto política quanto religiosa, ela está fora dos padrões divinos. Tá bem? Obviamente, que nós falamos da chamada de Davi, nós sabemos que Saul ainda é rei. Saul ainda é rei. E Samuel, quando vai até a casa de Jessé para buscá-lo, ele vai com um certo temor, tá? O temor de que Saul ficasse sabendo daquilo que ele estava fazendo. Porém, tudo que ele estava fazendo estava dentro do quê? Da soberania de Deus, tá? Divino. Tudo que nós estamos vendo, que nós vamos ver, nós estamos falando debaixo, que tudo isso está debaixo da soberania de Deus, onde ele tem todo o poder, tanto todo o poder para controlar, para fazer, para desfazer, para determinar, para levantar, para abater. Quando nós falamos de alguém que é soberano, é aquele que está, vamos falar de um rei. O rei, ele detém todo o poder. Veja, mas quando nós falamos também na área política, nós vamos ver lugares que têm reis. Nós temos a Espanha, nós temos a Inglaterra, nós temos o reinado de Mônaco, nós temos alguns reinados. Porém, a questão da caneta não está na mão deles, está na mão do primeiro-ministro. É ele quem vai. Obviamente que em determinados momentos nós vamos ver o soberano chamando o primeiro-ministro para conversar. Porém, a caneta está na mão do primeiro-ministro e do seu conselho, da Câmara de Lordes, ou como quer que seja. O nosso país não tem este tipo de administração. Tá bem? Então, nós falamos aqui sobre o contexto da chamada de Davi. Veja que Saul, apesar de ter sido escolhido por Deus, aí você fala assim, mas como Deus pode escolher Saul? Então Deus errou, Deus falhou naquilo que ele fez, Deus se equivocou? Vamos continuar dando uma olhada. Então vamos continuar falando. Veja que por causa desta situação da vida do soberano, quer dizer, no caso Saul, nós vemos que os ataques eles vão estar mais centrados, tá bem? Eles estão mais centrados, estão mais concentrados, eles estão com menor tempo de ataque. Às vezes, determinada situação, eles vêm, encontram uma dificuldade, ele volta, e alguns nem voltavam, dependendo da situação na questão do soberano, do rei, estando debaixo da soberania, da perfeita vontade de Deus. Tá? Como nós vamos ver no caso de Eliseu, quando ele vai falar com o moço, né, maior o que está conosco do que o que está com ele, são 2 exércitos que estão diante dele. Então, tudo vai depender do quê? Primeiro, da soberania de Deus e da condição espiritual que está o seu líder. No caso aqui, Saul, nós vemos Saul totalmente fora. Ele vai gradativamente, gradualmente, ele vai saindo da presença de Deus, ele vai se distanciando da presença de Deus, a tal ponto de chegar no momento de o Senhor o rejeitar. Rejeitando Saul, ele vai chamar Davi, ele vai convocar Samuel, que é o
juiz, né, que está atendendo no momento, e nós vamos ver que o Senhor o levanta nesta questão. Mas a situação para Davi não está muito boa, porque ele vai assumir um reinado capenga, tá? Para não falar praticamente destruído, aniquilado, mas ele vem em uma situação difícil. Davi é chamado para isso. Por isso, na lição, nós vemos que ele tem duas missões. Dentro da sua missão, tem dois aspectos importantes. O primeiro é preservar o povo escolhido, o segundo também manter a linhagem do Messias. Tá? Então, são duas importantes. Por quê? Porque Saul estava totalmente desgarrado. Mas quando nós vemos o chamado de Saul, nós vamos ver características importantes. Samuel está envolvido, ele tem profetas que falam com ele. Quando ele vai procurar as jumentas de seu pai, o Senhor usa profetas para falarem com ele. Tá bem? O Senhor usa para falar com eles. Tá? Quando nós falamos também, vamos voltar à questão da situação, né, do contexto da chamada de Davi, nós vamos ver que todo aquele contexto ruim está por quê? Acontece por causa do constante esquecimento do povo acerca do que Deus fizera por ele. Quer dizer, o povo simplesmente se esqueceu. E quando nós nos esquecemos das boas obras do Senhor, do trabalhar de Deus na nossa vida, infelizmente, qual é a tendência? É nós começarmos a nos distanciar, tá bem? Porque quando nos lembramos das grandes obras de Deus, isso nos deixa alegres. Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Mas quando nós começamos a esquecer, a deixar de lado, tá? A não dar tanta importância àquilo que Deus fez, os grandes milagres que Deus operou na nossa vida, qual é a tendência? É nós, pelo menos, começarmos dentro da ingratidão, nós vamos começar a nos distanciar de Deus. E, obviamente, quando nós olhamos a história de Israel, principalmente no período dos juízes, era este vai e vem constante. Tá? Enquanto o juiz estava agindo, enquanto o juiz estava trabalhando, Israel estava bem. Saía de cena, né? Morria aquele juiz, o povo apostatava de uma maneira incrível. Tá? E isso é costume. Tá bem? Isso não é só costume dele. Quando nós olhamos para os Gálatas, nós vamos ver Paulo chamando a atenção da mesma maneira. Pô, foi só eu sair e vocês se desviaram tão facilmente, esqueceram o que nós ensinamos e partiram aí atrás de gnósticos e judaizantes e isto e aquilo outro. Quer dizer, Paulo também chama a atenção dos Gálatas. Isto também nos ensina que nós não estamos isentos, tá, de praticarmos as mesmas obras, se tão somente nós deixarmos de agradecer a Deus ou de nos lembrarmos dos seus grandes feitos, daquilo que Deus tem feito por nós. Porque ao nos lembrarmos das grandes obras do Senhor, isto nos anima, tá bem? Isto nos anima, nos fortalece, nos mantém de pé, a nossa crença continua viva, a nossa fé latente na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a partir do momento em que nós começamos a deixar de lado aquilo que Deus faz na nossa vida, a tendência é acontecer a mesma coisa que acontecia com Israel. Tá? Aí até levantar outro juiz, até o Senhor Deus levantar outro juiz, quer dizer, o povo já estava todo voltado novamente para a idolatria, para os pecados de ordem espiritual, da carne, de todo tipo de pecado, Levantava-se o juiz, o povo voltava, era chamada a atenção novamente, era cobrada, e nós vamos ver as formas que Deus usa para corrigir ou trazer o seu povo novamente. Se eu não me engano, se não estiver nessa lição, está na lição dos jovens, Conectar Mais Jovens, da editora Betel. Se você puder, né, eu te convido a acompanhar todas as aulas que nós apresentamos no canal. Então, tá bem? No entanto, nós vamos ver o quê? Que esta negligência faz com que o problema da negligência, de nós nos esquecermos, da displicência, é que a curto prazo ela pode não oferecer. Nós não enxergamos nenhum problema. Veja, mas a longo prazo, dentro da própria lição, nós vamos ver que em Juízes capítulo 2, versículo 10,
que chegou-se a uma geração, veja, a uma geração, tá, que não conhecia o Senhor, simplesmente não conhecia Deus. Um povo que estava acostumado desde Abraão, desde da entrada de José no Egito, desde que ele traz a sua família, seu pai, né, Jacó, com mais 70 almas, a tradição oral, ela sempre foi o forte de Israel, obviamente que ainda não, né? Mas a tradição oral é muito forte neste período. Quer dizer, era contada a história passada de pai para filho, para o neto, para o bisneto, e as gerações iam se inteirando do Deus de Israel através deste culto no lar, vamos dizer assim, desta pregação no lar. Tá? Mas o que acontece na displicência do povo é que vai chegar um tempo, segundo as Sagradas Escrituras, que vai ter uma geração que não conheceu a Deus. Este é o perigo, porque nós também fazemos isto. Tá? Como nós ensinamos, como hoje nós instruímos o menino, a criança no caminho que ele deve andar. Tá? Levando para a igreja, ótimo. Levando para a escola dominical, ótimo. Mas nunca abrimos mão do culto doméstico, darmos exemplos dentro de casa. E quando temos oportunidade, passarmos para os nossos filhos, né, para os nossos netos. Hoje eu tenho a oportunidade, estou pedindo a Deus graça que me deu esta oportunidade de poder passar também para o meu neto tudo aquilo que eu aprendi, que eu passei para as minhas filhas e assim sucessivamente. Amanhã eles vão passar para os seus filhos passarão para os seus filhos. Mas, veja, nós temos também, para nos ajudar, nós temos a igreja, né, no templo, o culto no templo, tá? E nós temos as Sagradas Escrituras, tá bom? A Bíblia. Que nesse tempo não havia... Agora virou Bíblia. Tá? Não havia o escrito, não havia nada escrito. A escrita ainda não havia sido, vamos dizer assim, não era usada tão fortemente. Mas hoje nós temos tudo isso. Nós temos o templo, a Bíblia, e nós temos o quê? O nosso lar. Não podemos nos esquecer que a igreja é uma extensão do nosso lar. Tá? É uma extensão do nosso lar. A extensão do nosso lar é a igreja. E se nós vamos para cá, e se nós fizermos o sentido inverso, também é uma realidade. Tá bem? A casa é uma extensão da igreja, quer dizer, aquilo que nós aprendemos aqui, nós vamos praticar aqui nós temos o aprendizado e trazemos para dentro de casa, para dentro das nossas casas. Então nós precisamos tomar cuidado. Esta é a ideia de continuidade, de preservação. Cada denominação, cada pensamento, né, o pentecostal, o tradicional, o reformado, como é que ele vai manter isto? Ele vai manter dentro desta questão de continuidade, que é o chamado de Davi. Tá bem? Então, hoje nós temos o templo, nós temos a igreja, temos a Bíblia e temos os nossos lares. Tá? Então, quando nós nos distanciamos de Deus, nestes três sentidos, primeiro, dentro do lar, segundo, nos distanciamos da Bíblia, terceiro, nos afastamos do templo, tá? Nós acabamos fazendo com que, num determinado período da nossa história, uma parte da nossa família, dos nossos que virão depois de nós, eles não vão conhecer a Deus. Simplesmente isso. E o que é que vai acontecer com a fé? A fé no quesito doutrina, ensinamento, daquilo que Deus nos ensina através das suas sagradas letras, vai cair no esquecimento. Tá bem? Quando nós passamos disso, também nós falamos aqui no ponto de número 1, o tempo chamado de Davi, os tempos difíceis. Veja, porém os tempos difíceis, eles têm que servir para a nossa instrução. O tempo difícil, ele tem que servir como, vamos dizer assim, um incentivo. Ele tem que servir como como se fosse uma vara de educar de Deus na nossa vida. As adversidades. É que nem o povo tem o costume de dizer, né? Deserto não é, como é que é? Não é para matar crente, é para aperfeiçoar crente, alguma coisa parecida com isso. Então, as adversidades têm esta ideia. A adversidade, ela tem, quando ela surgir, aquele ímpeto nosso, a nossa fé, a razão, o nosso cultuar, o nosso servir a Deus, ele tem que crescer,
Por quê? Porque eu estou confiando tanto na soberania de Deus quanto na vontade soberana de Deus para a minha vida. Tá? Que aquilo que está acontecendo comigo não é para me matar, mas para me aperfeiçoar, para me fazer crescer. Tá bem? O ponto de número 2, nós vamos falar sobre Samuel. Samuel agora entra no contexto da lição, tá? Porque ele já está nesse contexto desde Saul. Então nós temos aqui um profeta em Israel. Tá? Juiz, o último dos juízes, o primeiro dos profetas. Tá bom? Então nós vamos ver aqui a bela história, né, que Deus permite ser transmitida a nós através do quê? Do surgimento, do nascimento de Samuel. Nós vemos aí uma mãe totalmente envolta em tristeza, né? Sendo que Ana quer dizer alegria, mas de alegria a situação dela não tinha nada. Por quê? Porque é uma mulher que não conseguia gerar filhos. Ela não conseguiria gerar filhos. Consequentemente, a outra esposa de seu marido, o que ela faz? Ela zomba, porque é uma mulher que gera filhos com facilidade. Tá? E isto vem a ser um peso. Por quê? Quando a mulher não consegue, principalmente lá no Antigo Testamento, a ideia de que uma mulher que não pudesse ter filhos ou fosse estéril, ela estava debaixo de uma determinada maldição. Então ela não podia gerar filhos. E isto trazia um peso de tristeza muito grande sobre Ana. Tá? Ela sofria a perseguição e a zombaria da outra esposa, mas o seu marido, ele tenta confortá-la. Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Não, mas não é isto, tá? Marido, veja, não é isto. Eu quero ter um filho. E ela também é incompreendida onde? Na igreja. Quando ela chega, vamos dizer lá, o sacerdote, ele olha para ela e diz assim, até quando você vai ficar bêbada? Até quando você vai se embriagar? Ela disse, não, a sua serva não está embriagada, mas está com o espírito muito abatido. Tá? Aquele momento em que a mulher orava e que nem palavras mais saía de sua boca, quer dizer, a não ser um murmúrio ou um mexer dos lábios, que levou o sacerdote a pensar que ela estava embriagada. Tá? Até que Deus ouve a oração de Ana, e veja, e Samuel aparece numa história linda. O Senhor concede a ela, olha o pedido, se o Senhor me der, eu te entrego ele para o Senhor. Tá? Assim que ele estiver em condição, assim que eu desmamá-lo, ele vai vir para a tua casa. Tá bem? Veja que a intenção dela não era ter para ela, mas o simples fato de entregar para Deus e saber que Deus concedeu, já era de uma alegria muito grande para ela. Veja que ela não está pensando só nela. Não é um egoísmo querer ter filho para poder parar de ser zombada pela outra companheira do seu marido. Não. Veja que ela tem filhos para colocar à disposição de Deus. Quando Samuel nasce, ele vai para o templo. Tá? Nós sabemos que lá está Eli, estão os seus filhos, né? Ofni e Finéias. Nós conhecemos todo o texto. E Samuel cresce dentro da casa do Senhor. E Samuel se apresenta, né? Até entregar a fatídica visão que ele tem, ou a revelação que Deus dá a ele, né? E Eli quer saber, ele diz, não me esconda nada. Ele diz, Eli, infelizmente, você e os seus filhos não vão subsistir por mais muito tempo. E quem acaba assumindo é Samuel. Então, Samuel agora está administrando. Você vê que as funções principais, ele vai ungir dois reis. E ele passa a ser um ícone, um personagem muito importante. Mas, como sempre fazemos, né, é o nosso costume, é o costume do ser humano, veja, um líder do período dos juízes, que aos poucos vai sendo visto pelo povo como insuficiente. Tá? Aqui Samuel já tem uma determinada idade. Tá? Aqui Samuel agora já é insuficiente. Samuel, ele agora se torna obsoleto, né? ultrapassado, obsoleto. Sabe, o povo foi começando, mas por quê
que o povo começa a chegar neste pensamento? Porque está olhando para os ímpios. Veja, o olhar do povo está virado para os ímpios. Tanto é que a solicitação, ela vem neste momento. Nós queremos um rei igual, tá? Igual. Aí nós vamos voltar nesta questão. Igual aos outros povos. Nós queremos um rei igual aos outros reis que nós conhecemos, tá? E o Senhor Deus, ele vai trabalhar nesta situação, fazendo o quê? Chamando Saul. Aí a pessoa, vamos voltar àquela questão novamente? Então Deus errou? Então Deus falhou? Então Deus não tem o controle, não é soberano, não sabe tudo? Ele não é onisciente, ele não é onipotente? Veja, quando o povo exprime a sua vontade, o que Deus faz? Mesmo estando sobre todas as coisas, tá? A sua vontade, ela foi feita. Deus escolhe Saul. Mas quando nós olhamos para as características de Saul, nós vamos ver que são as características segundo aquilo que o povo desejava. Saul é um homem muito grande, é um homem de boa aparência, é um homem que... Nós vamos ver isso mais adiante também na vida de Samuel, numa determinada escolha, na escolha de Davi. Então eu chamo isso de vontade permissiva. Tá? As pessoas têm o costume de tudo colocar a culpa em Deus. Se Deus é tanto, se Deus é amor, por que ele permite isso? Por que ele deixa não sei o que morrer? Quando vem aquele tsunami, quando isto, quando aquilo, as pessoas já vão pôr a culpa em Deus. Pôr a culpa em Deus. Mas nós vemos que a maioria das vezes que essas intempéries, essas desgraças acontecem, elas estão sempre ligadas a quê? Ao distanciamento do povo, distanciado de Deus, e nós vemos também que tudo não passa das consequências de atitudes, se não a curto prazo, a longo prazo, das atitudes do ser humano. Então Deus permitiu que Saul tivesse as características que o povo queria. Um rei igual aos outros. Um rei igual aos outros. Eu chamo isto de vontade permissiva, tá? Não sei se você tem outra visão. Se você não concorda, está aí as linhas do comentário. Então Deus permitiu que nessa escolha Saul tenha as mesmas características. Veja, Deus permitiu ele ali, tá? Com essas características. Escolheu um rei segundo a vontade do povo. E dentro destas características de Saul, desta escolha, o que Deus faz? Deus vai ensinar o povo. Deus vai ensinar o povo que a vontade do povo nem sempre está dentro da vontade de Deus, do querer de Deus. Nem sempre, né? Vamos dizer assim, a maioria das vezes, os nossos desejos, os nossos pedidos, eles não são coerentes com a vontade de Deus. E o que acontece? Saul, ele naufraga, escandalosamente. Ele vai saindo, ele começa, ele se desespera, ele pega Saul pela vestimenta, rasga a vestimenta, aí Samuel aproveita para também vaticinar, para profetizar, vai ser rasgado o reino também, tirado das tuas mãos, ele vai querer oferecer sacrifício, ele é um rei, não é um sacerdote, ele não pode oferecer sacrifício, tudo porque ele vai se perdendo no caminho. Por quê? Saul tinha as características do povo de fazer segundo a sua vontade. Então eu chamo de vontade permissiva. Existem coisas que Deus permite que aconteçam. Não permite? Vamos lá para Jó. Tira tudo que ele tem. Tudo bem, mas veja, permissão até aqui. Na alma você não mexe porque ela é minha. Então Deus permite determinadas situações para nos mostrar que nós estamos equivocados. Tá? Principalmente quando nós batemos o pé, mesmo com Deus dizendo não, nós batemos o pé naquilo que nós queremos. Então, o Senhor permite. Ele permite. Assim como um pai. O pai ele vai ensinar, diz para a criança, não faça isso que você vai se machucar, não faça isso, não faça aquilo. E a criança simplesmente vai. Então, vá lá e experimente. E você vai ver que é ruim. E depois que experimentar e perceber que é ruim, não vai fazer mais. Tá bem? Aqui, infelizmente, esta saga chamada Saul, ela vai terminar de uma maneira desastrosa, catastrófica, porque ele simplesmente se deita sobre a sua espada. Tá bom?
Mas, quando nós olhamos para a vontade diretiva, que nós vamos falar agora, que é o chamado de Davi, veja, Deus chama Davi, nós vamos ver algumas características e lições importantes para nós, como diz na lição. Por quê? Veja, Samuel ainda tem esta ideia de que o rei tem que ter as características. Tanto é que, quando ele chega na casa de Jessé, ele diz, chama os seus filhos. E o primeiro a aparecer é um homem de grande porte, de uma boa aparência. Ele disse, se esse não for o rei de Israel, ninguém é mais. Tá? O primeiro que chega, ele já tem características físicas, aparentes. Veja que a aparência, principalmente nos nossos dias, e também não era diferente no passado, nós estamos falando de um passado bíblico, de um contexto histórico do povo de Deus no Antigo Testamento, a visão continua a mesma. A aparência ainda continua enganando muitos líderes, muitos cristãos, tá? Não somente o púlpito, mas a nave da igreja também, muitos estão sendo enganados por causa disso. Quando Samuel vê o primeiro irmão de Davi chegando, ele diz, ora, se não for este, eu não quero mais nem ser sacerdote, ser juiz, ser profeta. Ele coloca lá, assim, ele olha, e por quê? Ele tem as mesmas características de Saul, tá? Saul do pescoço, quando nós olhamos para o filho de Davi também, Absalão, do ombro para cima ele se destacava, quer dizer, ele era muito alto, ele se destaca, né? Enquanto as pessoas batem nos outros, os outros homens batem nos ombros, na altura dos ombros, e Absalão ele se destaca, ele é mais alto. Então, quando Samuel olha, veja que ele tem ainda o mesmo costume de olhar a aparência, mas o Senhor Deus agora vai ensiná-lo uma coisa diferente, a vontade diretiva. Não é este que eu quero, tá? O homem escolhe o primeiro, Deus escolhe o último. Porque quando nós olhamos para as características de Davi, não eram características de um rei, de um soberano, pelo menos características físicas. Tá? Ele era menor do que seu irmão, ele tinha características mais, apesar de lá na frente ele ser chamado de sisudo, de uma pessoa muito séria, tá? Mas ele não vai, a sua presença, vamos dizer assim, não chama a atenção para esta questão que nós estamos tratando, que é alguém que cuida de ovelhas, que agora vai ser um rei. Suas características eram de cuidar de ovelhas. Ora, e nós sabemos que cuidar do povo de Deus é cuidar de ovelhas. Tá? Metaforicamente falando, figuradamente falando, dentro de parábolas, nós vamos ver isto. Então, Samuel ele ainda está preso a isto, mas Deus agora impõe a sua vontade. É diretiva, ele dá uma ordem, diz, não é este, porque você está olhando para a aparência dele. Olha, Deus fala claramente com o profeta Samuel e ordena que ele vá até a casa de Jessé, o belebita, para ungir o novo rei. Quando ele vai até a casa de Jessé, ao chegar, ele revela a sua intenção, lógico, ao pai, né, o pai da família. E buscar alguém, quem deveria ungir conforme as suas próprias referências. Veja, que aqui não é as referências de Deus, mas primeiro vem as referências de Samuel. Tá bem? E quando nós olhamos aqui, nós vemos as referências também à vontade do povo. E Samuel vai lá e unge. Deus permite, né? Deus permite que estas características, né? Com estas referências que nós falamos, referências, quer dizer, algo que se refere a um determinado cargo, você precisa ter algumas referências, você vai procurar um emprego, ele vai te pedir referências, você vai buscar uma colocação numa faculdade, eles vão te pedir referências, onde você estudou o primário, o secundário, quer dizer, e agora você vai, sei lá, entrar numa faculdade, tudo é feito de referências, tá bem? Então nós olhamos aqui e prestamos atenção. Mas Saul ele ainda vai buscar um rei segundo as suas referências, e não a vontade de Deus, que nós chamamos de vontade diretiva, por quê? Procurava alguém apto aos olhos humanos, mas o Senhor havia escolhido alguém segundo o seu coração. Tá? Então aqui nós vamos falar dentro da vontade diretiva de Deus, nós vamos falar que Deus escreve segundo as suas referências, ou que deve ser escolhidos, referência,
tá? O que deve ser feito ou escolhido não tem que ser do nosso gosto, como nós achamos, como nós pensamos, mas segundo as referências, as indicações, a instrução de Deus para a nossa vida. Tá? Por que muitas coisas que nós vamos fazer não dá certo? Porque nós deixamos de observar isso aqui, a vontade de Deus. Tá? E a vontade de Deus é sempre soberana, também é soberana sobre as nossas vidas, ou sobre a nossa vontade. Ela é sempre soberana. Por que ela é soberana? Porque a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Não são os meus caminhos mais altos que os vossos, os meus pensamentos melhores do que os vossos, né? Veja, tudo que Deus faz é sempre melhor. É por isso que quando nós vamos fazer algo, orar, pedir, nós falamos fazendo segundo a sua vontade. Até o próprio Cristo, lá no Monte das Oliveiras, o que ele vai dizer? Contudo, você passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Se possível, se for a tua soberana vontade, se for o teu desejo soberano, se for o teu querer soberano, passa de mim este cálice. Se não, seja feito tudo conforme a tua vontade, conforme a tua vontade. Tá? Esse deve nortear a nossa vida. Então, Deus chama Davi, tá? Mas dentro do chamado nós temos a participação de Samuel, porque ele é quem vai ungir ali no meio da família, né, a Davi, tá? Porém, nós vemos que ele vai procurar um rei segundo as suas referências, segundo aquilo que ele achava que um rei era ou deveria ser, tá bem? Mas não é isto que Deus quer. Aí eu chamo de vontade diretiva. O Senhor põe a vontade dele. Ele esclarece o que ele quer. Não, tem que ser desse jeito. Quando nós vemos a construção da arca, as medidas, a madeira, o isolante, tudo era do jeito dele. Os compartimentos tinham que obedecer a um desenho, a um projeto dado por Deus a Noé. Quando nós vamos falar da construção do tabernáculo móvel, nós vamos ver que todas as suas medidas, materiais, todos os componentes, tudo que vai ser feito no templo obedece a quê? A uma referência, as referências de Deus. Por quê? O Senhor dá as medidas, o tipo de material, o tipo de madeira, prata para prata, ouro para ouro, bronze para bronze, tá bem? O óleo do incensário, os pães da proposição, o incenso lá do incensário, tudo é feito conforme a vontade de Deus. O homem não poderia interferir e nem Deus permitiria. Por quê? Tudo aquilo vai nos levar a quê? Quando o Senhor ele coloca as suas referências, a sua vontade diretiva, é porque ela vai nos direcionar sempre para Jesus Cristo. Jesus Cristo vai sempre mostrar o seu Filho. Quando nós olhamos para todas as figuras, ou a maioria das figuras do Antigo Testamento, as figuras mais relevantes, nós chamamos elas de tipo, o qual Jesus Cristo é o antitipo ou antítipo, né? Aquilo é uma sombra, mas a realidade que projeta a sombra é Jesus Cristo. Tá bem? Então, quando nós falamos da vontade de Deus, tá? E neste ponto, nós terminamos o ponto de número 1, falando da soberania, falando da vontade, e agora nós vamos entrar dentro da soberania de Deus, falar sobre chamada, escolha e unção. Veja que, né, primeiro se chama, depois se escolhe. Dentro de uma chamada, eu pensei mais ou menos assim, quando eu estava preparando. Eu me lembro da escola. Então havia a chamada, número 1, número 2, número 3, né, que era por ordem alfabética. Quer dizer, começava no A e terminava, se houvesse um aluno com a letra Z, terminaria ali a chamada, tá bem? Mas depois de chamar, a professora sempre escolhia um aluno. Para quê? Ou para passar a lição na lousa, ou para resolver um problema que foi proposto na aula passada. Então havia uma escolha. Dentro da chamada, quando nós olhamos o Novo Testamento, eu não sei nem se encaixa, veja, para a salvação são muitos os chamados, mas são poucos os escolhidos. Veja que dentro da chamada abrange um volume, um número grande. Veja, muitos são chamados,
Porém, aqui não estou falando disso aqui. Estou falando da questão de escolha, para nós entendermos aqui. Tá? E depois da escolha, depois da chamada, se escolhia alguém, ou um dos alunos, ou fosse em classe, ou fosse lá na quadra, na aula de educação física, para realizar um determinado exercício, tanto físico quanto lá na classe, lá escrito, para servir de exemplo. Tá? Aqui no caso, então, nós temos a chamada de Davi. Veja, Davi foi chamado, Davi foi escolhido dentro desta chamada e também foi ungido. Tá? E nós vamos trabalhar agora sobre isso, a soberania de Deus e a vocação divina. Tá bem? Então, nós temos aqui, primeiro tópico, Deus é soberano. Quer dizer isto o quê? A soberania de Deus, ela consiste no total poder e domínio sobre todas as coisas. Por isso eu coloquei em primeiro lugar. Lógico, que tudo que tem domínio e poder sobre todas as coisas está acima de todas as coisas também. Então, a soberania de Deus. E dentro deste organograma nós fomos dividindo, tentando, pretensiosamente tentando trazer um esclarecimento através desta forma de apresentação. Tá? Nada acontece sem que haja permissão divina. Tá bem? Então, quer dizer, veja, permissão divina. Mas existem momentos que Deus vai dar uma ordem direta. Direta. É assim, pronto, acabou. Tá? Aqui, tira tudo que ele tem e ele vai te negar, ele vai negar o Senhor na sua face. Então faça. Mas não toque. Veja, a permissão de Deus ir até um determinado lugar. Até uma determinada fase da vida de Jó. Tá bem? Relembrando. Então nada acontece. Então todas as coisas foram criadas conforme a sua permissão. Nós vemos de novo a questão da permissão de Deus. Tudo, tinha até um hino antigamente que dizia tudo é permissão de Deus, tudo é permissão de Deus. Tá bem? Mas em determinados momentos, como principalmente na escolha, na separação de determinados personagens da Bíblia, determinadas situações, como no caso de Davi, Deus dá uma ordem direta. Uma ordem direta. É fulano de tal e acabou. Aqui é uma escolha, que fica aí ao cargo do professor. No exemplo que nós demos. Na questão de Deus, ele vai dizer fulano de tal. Dentro dessa escolha, nós vemos dos homens, tinha aluno que falava assim, não quero, não vou. Tinha aqueles boca dura, aqueles mais mal educados, e existiam aqueles que estavam despreparados mesmo, então ele não ia. Aqui não. Por que não tem como dizer que não? Porque mesmo não tendo, veja, ele é um pastor de ovelhas. Para ser rei, vai haver, é uma administração, não deixa de ser uma administração, mas quando nós falamos da administração real, ou como rei, abrange, e outra, que você está trabalhando com ovelha. Ali, você vai trabalhar com o quê? Com gente. É N vezes pior, N vezes mais difícil. É por isso que tem um ditado, me dá uma junta de boi, mas não me dá 100 homens para trabalhar comigo. Tá bem? Então, a dificuldade é um pouco maior. E dentro dessa dificuldade, o que entra? A vocação divina. Tá? Aqui a vocação, vamos falar como um chamado. Tá? Não é um simples chamado, mas é um chamado divino. Foi Deus quem chamou. Deus quem chamou, Deus quem escolheu e é Deus quem vai ungir. Tá? Vamos continuar na lição para nós entendermos melhor sobre isso. Tá bem? Então, nós temos aqui, Deus é soberano, nós falamos da soberania de Deus, que ele tem o total poder e domínio sobre todas as coisas, nada acontece sem que haja sua permissão, e todas as coisas foram criadas conforme a sua permissão. Tá bem? O ponto de número 2, ele vai dizer o que é vocação divina. Então tá, é Deus que nos escolhe, nos chama e nos direciona para que possamos viver os seus propósitos no mundo criado por ele. Então, nós já vemos aqui a primeira segurança que nós temos para dizer sim. Porque quando o Senhor Deus vocaciona ou chama, ele também vai fazer o quê? Ele vai direcionar para que possamos viver os seus propósitos. Quer dizer, o Senhor Deus, ele não somente chama, tá? Mas ele também direciona. O que isto quer dizer? Quer dizer que é ele quem vai controlar, comandar,
conduzir a nossa vida. Conduzir a nossa vida. E dentro desta palavra direcionamento, condução da nossa vida, ou como nos conduzirmos, nós precisamos do quê? Da humildade. Nós precisamos de uma humildade. Para quê? Porque dentro disto, nós muitas vezes vamos falar sim e Deus vai falar não. Nós vamos falar não e Deus vai falar sim. E muitas vezes nós vamos querer a resposta e Deus simplesmente vai se calar. Tá bem? Então, dentro da questão de uma vida direcionada por Deus, conduzida por Deus, a humildade, a submissão, o quebrantamento, um coração quebrantado, um coração submisso, uma pessoa leal, fiel a Deus, ele vai se dobrar, ele vai se colocar diante de Deus com uma maior facilidade. A inclinação do seu coração será melhor, será maior, será mais contundente, diferente de Saul. Vamos adiantar aqui. Porque Saul, a inclinação do coração de Saul era má. Por que ela era má? Nós vamos ver que a maldade do seu coração ele vai distanciando o rei da presença de Deus. E, obviamente, isto não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Veja, segunda lição, ele também foi escolhido, ele também foi ungido rei. Mas veja, a inclinação, a sua natureza, veja, nós temos aqui a natureza de Saul e nós temos a natureza de Davi, né? De Saul, que era um homem que não se arrependia, ele sentia remorso, mas não se arrependia. E nós temos a natureza de Davi, que nós vamos ver mais adiante, que é um homem segundo o coração de Deus. Já Saul, a sua inclinação, a sua natureza, tá? O seu interior, o seu coração era ruim. Era ruim. Assim como nós estamos falando na outra lição, o coração de Caim. Veja que o problema não estava com o sacrifício, mas com o sacrificador. Veja que o problema não é a posição, os dois são reis. Os dois foram chamados, os dois foram ungidos pelo mesmo sacerdote, pelo mesmo juiz, quer dizer, pelo mesmo... Também Samuel trabalhou como sacerdote, juiz e profeta. Tá bem? É 3 ministérios, o tríplice ministério de Samuel. Tá? Então nós vemos que tudo para ambos foi igual, assim como nós olhamos para os 2 irmãos, Caim e Abel. É o mesmo pai, a mesma mãe, o mesmo lar, mas as suas inclinações, o coração de um e de outro era totalmente diferente. Enquanto, veja, o coração de Davi, de Saul, é um coração rebelde, o coração de Davi, ele é o quê? É um coração submisso. Submisso. Desculpa que eu... É um coração submisso. Então, nós vamos olhar aqui o que é a vocação. Então, Deus escolhe, nos chama, nos chama e nos direciona. Tá bem? Nos direciona para quê? Para viver os seus propósitos no mundo criado por Ele. Então, não é para viver ao nosso bel prazer. Não é para nós nos aparecermos, nos considerarmos melhores, ou isto ou aquilo. Não, é para simplesmente fazer o quê? Cumprir os seus propósitos, como nós vemos no início da lição. Quais eram os propósitos no chamamento de Davi? Vamos voltar lá. Primeiro, preservar o povo escolhido e a linhagem real do Messias. Então, quando o Senhor chama, Ele capacita, Ele escolhe e direciona para viver os seus propósitos. Então, no caso de Davi, era este. De Saul também era a mesma coisa, mas a inclinação, a natureza, o ser, né, de Saul era rebelde, já de Davi, mais submisso, apesar de cometer os seus erros. Veja que muitas vezes nós procurando agradar a Deus, nós vamos errar, não estamos isentos de errar, porque vivemos uma vida na presença de Deus. De vez em quando podemos até errar, mas não vivermos no erro, insistirmos no erro. Mas o errar é do homem. Tem uma frase que é bem estranha, né? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Né? Eu vejo na Bíblia, eu particularmente ainda não achei isso na Bíblia, mas tudo bem, vamos dar continuidade. Né? O homem não é para cair, não é para cair. Tá? Não é para cair. Ele vai cair, ele pode até escorregar e cair, ele pode até vacilar os seus pés, como está no Salmo de número, se não me engano, 73,
os meus pés quase vacilaram, porém, não é normal, tá? Esse negócio, mas o homem pode cair 7 vezes. Mas quando Miqueias está falando, não se alegre, inimiga minha, porque se 7 vezes eu cair, o Senhor vai me levantar, ele não está falando cair em pecado. Não. Veja que lá é um contexto de guerra, é um contexto político, é um contexto em que eles estavam sendo invadidos, eles estavam sendo perseguidos, e ainda que acontecesse de Israel cair cativo, de Israel cair preso, de Israel ser levado cativo e cair nestas ciladas, o Senhor o livraria de todas elas. Tá? Não está falando de cair 7, 8 vezes em pecado. Tá? Isso aí é uma falha quanto mais. Isso é perigoso. Tá? Quando nós procuramos justificar com a Bíblia os nossos atos inconsequentes. Então, nós precisamos tomar cuidado. Tá bom? Então, a vocação, ele vai... uma coisa é certa. Deus tem uma vocação para cada um de nós. Tá bem? Então, veja, a vocação de Davi, nós já falamos sobre os 2 principais propósitos, e também a vocação de Saul, que era conduzir o povo de Deus. Mas as suas inclinações eram má, a de Saul era má, e a inclinação de Davi era submisso, apesar de algumas vezes vacilar. Mas ele estava colocando-se diante de Deus. Tá? Então, nossa vocação... As nossas vocações, elas devem estar sempre de acordo com as diretrizes, tá? Com a vontade de Deus, com as diretrizes divinas, e para que possamos ser usados por Deus. Por isso, vocação divina. Porque se você separar só a vocação, ela vai falar sobre algo que nós temos vocações naturais, né? Eu gosto de exatas. Então, eu sempre gostei da área química e física, né? A área do estudo da química, estudo da matéria química e da matéria física, né? E estudei, então, exatas, matemática, tá bom? Por quê? Porque é a área que me atrai, eu gosto disso. Então, isto é uma vocação, tá? Se você preencher lá o teste vocacional da escola, ou do instituto, ou de algum tipo de instituto que preste esse serviço para que você descubra ou tenha pelo menos ideia da sua vocação, ela vai te direcionar, segundo as suas respostas, como eu já disse, vai te direcionar para uma determinada área. Mas a questão aqui, que a vocação é divina, tá bem? E dentro da vocação divina, o que nós vamos fazer deve estar o quê? A nossa vocação, aquilo que Deus nos mostrar que nós devemos fazer, esta vocação ela deve estar atrelada à vontade de Deus. Não pode estar dentro das nossas referências, da nossa vontade, daquilo que nós achamos, daquilo que nós pensamos, porque senão nós não estaremos debaixo da soberana vontade de Deus, da soberania de Deus, que tem o poder sobre todas as coisas. Tá bom? Quando nós vamos mais adiante, falamos sobre o que é vocação no ponto 2, o ponto de número 3, buscando a nossa vocação. Quando atendemos ao chamado de Deus e aceitamos a vocação divina, o que acontece? Nós experimentamos uma comunhão maior, tá? Melhor. Veja, a alegria, a satisfação de estar dentro da vontade de Deus, quando nós dizemos sim para o Senhor. Tá? Apesar das adversidades, como diz o tema do trimestre, adversidades da vida, quando nós dizemos sim à chamada, à vocação divina, nós experimentamos o quê? Satisfação e alegria. Por quê? Não há privilégio maior para o ser humano do que servir ao seu Criador. Né? Veja, qual é a alegria de um filho? Educado, respeitoso, lógico, é obedecer o seu pai, é deixá-lo feliz. Qual é a alegria de um aluno? É que o professor, veja, desde que não seja egoísmo, mas é o professor reconhecer os seus esforços, ele vai fazer de tudo para se esforçar, ele vai se esforçar ao máximo para agradar, quer dizer, satisfazer os anseios do professor, que não é ser agradado, mas que o aluno chegue a um determinado grau de conhecimento, de compreensão, de entendimento da matéria. Então, o bom aluno, o que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para melhorar esta sua posição como aluno, tá bem? E também nós, quanto cristãos, quando somos chamados, dizemos sim, e nós experimentamos uma alegria
profunda alegria e satisfação. Outra coisa importante também é que a nossa vocação divina pode não ser. Lembra que eu disse no início? Veja, muitas vezes a nossa vocação não é para ser o ator principal, né? Mas um ajudante lá, um coadjuvante, né? O meu nome não vai ser o primeiro, talvez às vezes vai aparecer naquelas letrinhas rápidas ali, que passa nos créditos do filme, ou do que quer que seja. Porém, nós vemos, o que o escritor nos diz? Olha, também é importante frisar que a nossa vocação divina pode não ser o pregar para as multidões. E nem por isto, veja, que nós não estamos em destaque, humanamente falando, que a nossa vocação seja menos importante daquele que está, vamos dizer assim, em destaque. Né? A sua posição o destaca. Mas quando nós olhamos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, nós vamos ver pessoas, ministérios, chamados de homens e mulheres que eles, vamos dizer assim, ajudavam. Eles ajudavam. Nós temos mulheres no ministério do Senhor Jesus Cristo que apoiavam outras mulheres com menos poder aquisitivo. Elas costuravam, não estou falando que é esta a função da mulher, pelo amor de Deus. Eu estou citando o que a Bíblia diz, tá? Então nós vamos ver também outros, né? Nós vamos ver Paulo lá em cima, mas você tem Barnabé, né? Barnabé também foi um dos grandes evangelistas, um dos grandes ganhadores de almas dentro da Bíblia. Nós vamos ver Pedro, mas você tem lá aqueles que estavam ao lado de Pedro. Nós vamos ter grandes pessoas que participaram, que estiveram, que fizeram parte da história, mas não estavam em primeiro lugar, não estavam em destaque. E isto não diminui o nosso chamado. Tá? Às vezes eu fui chamado para apoiar alguém, para ajudar alguém, para, sei lá, eu estou indo lá na frente, aí eu vejo uma pedra, eu tiro aquela pedra para não estar, simbolicamente falando, eu vou tirar aquele obstáculo para o principal não se machucar, não pisar, não parar, o seu caminho não ser detido por causa daquilo, tá bem? E que é de uma função muito importante. Tanto é que quando vão perguntar para João Batista se ele é o Messias, o que ele diz? Eu sou a voz do que clama, sou a voz do que clama no deserto, tá bem? Sou a voz do que clama no deserto. Isaías vai chamá-lo de arroteador, quer dizer, aquele que abre caminho. Ele não vai passar pelo caminho. Talvez, veja, a ideia não, ao abrir o caminho, né, não é de esperar que ele também virá montado num jumentinho e diante dele vão colocar as folhas de palmeira, suas vestes, para que ele passe e dizer para ele também, Hosana, o que vem o nome do Senhor. Não, não é nada disso. É por isso que João, entendendo, ele diz o quê? Importa que ele cresça e eu diminua. Apesar de eu vir primeiro, eu comecei a pregar, eu comecei a abrir o caminho, a fazer a picada para que o mestre passe, mas eu não sou digno de sequer se desatar as suas sandálias, quer dizer, desamarrar os seus calçados. Então vejam bem, quando nós também prestamos atenção nisso, e nós deixamos, por isso que eu falo da humildade na questão de servir a Deus e também de servir ao próximo, porque nós vamos ter, veja, que observar os ensinamentos de Cristo. Quando lá no Evangelho de João, ele pega uma bacia, ele cinge, né, das suas vestimentas, e vai lavar os pés aos discípulos. Ele diz, eu vos dei o exemplo, vocês devem fazer também. Tá? Não na questão de você lavar os pés de todos, não é esta a visão, é a questão da humildade. Eu sou o mestre, eu sou o Senhor, e estou fazendo um serviço de escravo, estou lavando os pés de vocês. Tá? Agora alguns andam fazendo isso aí, postando na internet como se isso fosse a causa de grande ganho, e não é, sendo que o ensinamento é, se o mestre, sendo rei, fez, sendo soberano, ele fez, nós como servos deveremos fazer também. Tá? Ele diz assim, eu sou o soberano e estou fazendo o serviço de um escravo, estou lavando os pés de você. Então eu dei o exemplo, vocês devem fazer também. Vocês têm que se humilhar o suficiente para que vocês, como diz as Sagradas Escrituras, tendo o próximo como maior, né, vamos dizer assim, de maior importância do que nós, relevância do que nós. Então nós precisamos tomar cuidado também com aquilo que nós
interpretamos segundo as nossas referências, né? Segundo aquilo que nós pensamos. Deixa eu tapar aqui que está secando a tinta. Tá bem? Então vamos lá, nós estamos falando sobre a vocação divina. Ela pode ser das mais diversas áreas, onde, dirigidos pelo Espírito Santo, podemos ser canais de bênção na vida de muitos. Talvez eu não esteja no púlpito, talvez o Senhor me chamou para passar uma vassoura, um pano úmido, acertar os bancos, preparar o púlpito, tá bem? Porém, veja, ele diz aqui que, dirigidos pelo Espírito Santo, poderemos ser canais de bênção. Né? Que bênção quando o nosso dirigente, quando o nosso líder, ele chega num determinado lugar e ele não precisa fazer nada, ou os convivas não precisam fazer nada, porque nós já fomos lá e fizemos. Tá bem? Nós já fomos lá. Ah, mas não é a minha função. Queridão, desde que você esteja na casa do Senhor, você é um servo de Deus, é a minha e a sua função fazermos tudo o que é necessário ser feito. Tá? Do que ficar procurando alguém para fazer, porque eu sou. Isto não existe. O único eu sou que apareceu na Bíblia e existe até hoje, foi aquele que libertou Israel do cativeiro egípcio. Tá? Fora isso, nós não somos nada. Tá bem? Então, ore com convicção para que o Senhor revele qual a vocação divina para a sua vida. Sem medo, diga sim ao seu chamado. Tá? Então, se Deus te escolheu e te chamou, Ele vai te ungir. Veja, que nós precisamos, independente daquilo que vamos fazer na casa do Senhor, é para o Senhor e nós precisamos desta ajuda do Espírito Santo, desta unção, nós precisamos desta qualificação, desta vocação, né? Agora aqui a vocação na questão de vocação, né? Para não fazer errado. Vocação, nós precisamos da vocação. Tá bem? A pessoa tem que ter o dom, para limpar banco tem que ter o dom. Ora, para varrer um chão tem que ter o dom. Né? Eu me lembro de uma igreja que eu assumi que eu passei 2 dias dentro dela, lógico, ia almoçar em casa e voltava limpando as paredes. Né? A criança gosta. Eu tenho a lousa, o professor tem a lousa. As crianças da igreja têm as paredes da igreja. Foram praticamente 2 dias, alguns litros de uma determinada marca muito conhecida, de um desengordurante, né, muito conhecido, e algumas flanelas, né, para deixar a contento. E até que ficou bom. Veja, você tem que ter chamado para isso, você tem que ter unção para isso, você tem que ter vocação. Não é qualquer um, porque vai chegar lá fazer, quando vê a dificuldade, simplesmente vai embora. Tá bem? E quando vê que o retorno não é aquele que ele está esperando, ele também vai embora. Tá bem? Então, nós falamos sobre a soberania de Deus e a vocação divina. 3, o Senhor vê o coração. Tá? Então, agora nós vamos para esta área aqui e encerraremos aqui. Porque Deus olha para o coração. Não, aquela máxima de que Deus só quer o coração é uma falácia, é um engano, é uma mentira. Deus não quer só o coração. Senão, Paulo não teria escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam guardados irrepreensíveis para o dia do Senhor. Então, veja. Então, Deus olha para o coração. Quer dizer, olha para a inclinação ou para a intenção. Eu acho que é com C cedilha, né? Intenção. Olha para a nossa intenção. Qual é a motivação que está nos movendo, nos fazendo agir, nos fazendo praticar o nosso trabalho. Qual é a motivação? Então, Deus está olhando para o nosso coração. Veja, a inclinação, a intenção, os nossos desejos. Por que nós estamos fazendo? Motivação, podemos pôr aqui também motivação. O que é que nos motiva a fazer as coisas? Tem pessoa que ele é motivado por egoísmo, por interesse, por isto, por aquilo. Outros são motivados pelo amor a Deus. Então, o ser humano tem uma inclinação natural de julgar os seus semelhantes a partir daquilo que pode ser percebido exatamente. Por quê? Pela aparência física. Nós falamos aqui, Samuel também comete, né, este engano. Ele vai segundo a aparência do primeiro filho de Jessé. Só que Deus, como vê o coração, ele escolheu lá o último, né? Tem mais um. Está lá cuidando, né, das ovelhas do pai. Veja que a própria família vai colocá-lo assim, não está relegando ou desprezando,
mas coloca ele numa situação bem coadjuvante, né? Bem coadjuvante. É aquele que aparece de quando em vez nas cenas. Mas ele coloca lá, tem um lá, um mais novo, que está pastoreando. Ixi, vacação é vaga, né? Então aqui é vocação. Vocação. E não vacação. É outra coisa. Como diz o comediante, vacation, né? De vaga, de férias, disso, daquilo. É uma outra situação. Tá bem? De vez em quando a gente brinca para descontrair, né? Para dar uma relaxada e a gente continuar amigos. Então, o que o homem vê? O homem vê a aparência, né? E também a aparência externa, porque o que Deus vê é o interno, está por lado de dentro, é o coração, é a intenção, é a motivação, é a inclinação. Então, o homem tem a tendência e isto nos leva a dois grandes erros: valorizar o que não é por causa da aparência, o que não tem valor, mas por causa da aparência nós valorizamos, e desvalorizar aqueles que não têm aparência, ou aquilo que não tem a aparência que nós usamos como referência. Então são dois grandes erros. E isto não prejudica só quem escolhe, mas a partir de uma determinada escolha da parte do homem, dentro desta questão do homem, o que o homem vê, essa escolha ela pode até ser colocada diante de um rebanho, diante de uma classe, diante Judas. Jesus sabia de Iscariotes. Veja, Judas estava cuidando da bolsa, mas Deus colocou ele ali intencionalmente, porque sabia que ele era o ladrão, sabia quem ele era. O Senhor conhecia Judas Iscariotes, tá bom? Então veja, a nossa escolha quando fazemos por aparência, nós podemos cometer dois erros e um pode ser muito grave, ou os dois podem ser graves. Nós tiramos alguém chamado por Deus, mas por não ter as características, a aparência que nós consideramos ser as certas, nós privamos o povo de Deus de ter alguém diante deles, ou também adiante deles, que tenha condições, que tenha a chamada de Deus, a escolha de Deus e a unção de Deus. E a nossa escolha com a aparência, nós colocamos pessoas que não têm chamada, nem escolha, nem unção. E isto vai prejudicar, as duas formas prejudicará o povo de Deus. Privamos o povo de uma liderança divina e prejudicamos o povo com uma liderança de aparência que, obviamente, vai pôr todo o trabalho, Deus queira que não, mas põe todo o trabalho a perder. Tá? Então, o que o homem vê, veja, os trajes finos, os hábitos, o porte físico, não consegue atribuir a alguém caráter, integridade, fidelidade, e uma pessoa que serve ao Senhor é o que nós acabamos de falar. Tá bem? Alguém que busca estar no centro da vontade de Deus são as qualidades espirituais que trazemos em nossos corações. O nosso exterior é reflexo do interior e não o contrário. Tá? Então, veja, a boca fala do que está lá dentro, o coração está cheio, e não o contrário. O que eu falo enche o meu coração. Tá bem? O que eu falo. Talvez o que eu ouço enche. Por quê? O meu coração ferve por palavras boas, o salmista disse. Tá bem? Então eu preciso de algo que entre pelos meus canais auriculares bom e aqueça o meu coração. Assim como a corça brama pelos veios d'água. Tá bem? Mas, na questão espiritual, o que Deus vê, ou o que o homem vê, veja, o contrário é isto, é que o interior reflete no exterior. O que nós somos, veja, a natureza reflete lá de fora. Eu citei Saul, citei Caim, podemos citar Ananias, Safira no Novo Testamento, homens que tinham a aparência, estavam no meio de nós, mas não eram dos nossos, saíram de nós, mas não eram dos nossos, João diz, tá? Numa das suas epístolas. Então nós precisamos sempre tomar cuidado com isso, porque o que o homem vê? O homem vê, por mais bem intencionado que ele seja, ele só está vendo o externo, só a aparência, tá bem? 2, o que Deus vê, Deus nos conhece por dentro, nosso caráter, tá? Vamos lá, nosso caráter, nossas intenções, nossa cosmovisão e a forma de como dedicamos a buscar a intimidade com Ele, independente. Veja, ainda que a aparência externa seja a mais simples possível, tá?
as suas roupas, o seu falar. Talvez você não tenha um palavreado rebuscado, um dicionário rebuscado na mente. Mas Deus vê o quê? A intenção, a motivação, a inclinação. Deus vai olhar para o nosso ser interior. Tá? Para o nosso ser interior. Então, o que é que Deus vê? Ele busca todas essas características, né? O nosso caráter, intenções, a visão de mundo, a forma de como nos dedicamos, tá bem? Então, a escolha do Senhor foi a de um jovem imperfeito. Quando nós olhamos para a natureza, como eu já disse, ser escolhido por Deus a escolha de Deus foi independente de Davi. Veja, apesar de Davi reunir várias qualidades, mas ele tinha também muitos defeitos. Então, nós vemos que o escritor fala que era um jovem imperfeito, mas fiel. Mais fiel. A prova disso é quando nós vemos quando ele, infelizmente, ou intencionalmente, né, ele se deita com Betseba, enquanto o marido está na guerra. Ela acaba engravidando. E o que acontece? Davi acha uma solução, vai se deitar com a sua mulher. Ele disse, não posso, meus amigos estão em batalha, eu vou me deleitar com a minha esposa, vou para lá. Davi pensou com ele mesmo, agora a coisa ficou mais complicada, né? A coisa vai ficar feia. Chama os seus generais, coloca o homem lá na frente de batalha, quando a coisa engrossar, vocês saem, quando o caldo engrossar, vocês saem e deixam ele para ser morto. E depois ele aparentemente mostra uma grande bondade, trazendo Betseba para dentro da sua casa. Mas Deus está vendo. O que é que Deus vê? Tá? Enquanto Davi está confortavelmente achando que deu certo o seu plano, aparece Navi, quer dizer, aparece o profeta Natan e vai ter uma conversinha amigável com Davi. Vai ter uma conversa de pé de orelha, como dizia antigamente, né? Natan vai dizer, olha, Deus viu tudo isso. Você fez isso. E ele propõe uma parábola, uma história. Davi se indigna, mas ele nem pensa no que ele fez. Ele simplesmente diz, tem que morrer. E Natan, sem recuar, fiel a Deus, profeta de Deus, disse o quê? Você é este homem, Davi. Davi, você podia escolher a mulher que você quisesse, das virgens de Israel. Você é o rei. Você foi pegar uma mulher, você foi tomar posse de uma mulher casada. Por que você fez isso? Ele disse, é verdade. É verdade. Então vamos entrar agora. E o desfecho, vocês já sabem desta história. Porém, desta situação, nasce o Salmo 51. Quando nós vemos uma das maiores declarações de arrependimento de um servo de Deus. Tá? Ele coloca-se diante de Deus como alguém que nasce em pecado, a sua mãe o gera em pecados me gerou a minha mãe, eu sou nascido em pecado, Isaías vai dizer, eu sou um homem de lábios impuros, de impuros lábios, e você for mais à frente, você vai ver grandes homens fazendo grande confissão, mas daqui surge o quê? Um homem segundo o meu coração. Davi pecava, mas sabia se arrepender, que é diferente do remorso. Saul chora, Esaú, remorso. Esaú chora, mas é de remorso. Por quê? Porque ele perde todos os privilégios da sua primogenitura. E a Bíblia diz assim, mesmo chorando, Esaú não achou lugar de arrependimento. Tá? Mas Davi, ele vai dizer o quê? Não retires de mim o teu espírito e nem a alegria da tua salvação. Veja que Davi não estava preocupado com as consequências que viria. Ele até se coloca à disposição. Tá? Mas a questão era não ser privado da presença de Deus na sua vida. Não ser privado. E muitas vezes, não é que nós nos arrependemos, nós ficamos com medo tanto do castigo quanto do que vamos perder por causa do nosso pecado. E isto não é arrependimento. Então, independente das consequências que advirão por causa do meu pecado, o que eu não posso perder? O Espírito Santo
e nem a alegria da salvação. Um homem segundo o coração de Deus. Veja, Davi era fiel. Ele não se destacava pelo porte físico, ele era bem jovem, estava em formação, estava aquém da forma física de um soldado, veja, rei, soldado, que era tudo que um rei, né? Geralmente os reis eles saem das linhas de batalha, a não ser que, mesmo sendo filho de rei, né? Nós vemos aí na modernidade, alguns até vão brincar de piloto ali, dão um sobrevoo lá, e depois aparece com as insígnias aí da Força Aérea, como se fosse um herói de guerra. Mas era só para ter alguma coisa para colocar na apresentação do filho do rei, que não tem nada a ver com o filho do rei que nós estamos falando aqui, tá bem? E também o que acontece? Mas o coração de Davi agradava a Deus. O coração de Davi agradava a Deus. Por quê? Ele sabia se arrepender. Ele reconhecia o seu pecado. Ele reconhecia o seu pecado. Então nós estamos falando aqui sobre o Senhor vê o coração. Então ele vai ver as nossas intenções, motivações, a nossa inclinação, a nossa natureza interna, o nosso ser interno, tá bem? O Senhor vai olhar para nós. E o terceiro e último tópico diz aqui, como somos vistos? Primeiro, os olhos do Senhor estão continuamente passados sobre a terra para fortalecer o que tem um coração voltado para Ele. Quer dizer, toda a sua intenção, toda a sua motivação, todo o seu pensamento, toda a sua vontade é voltada para Deus, tá bem? Então os olhos do Senhor estão sobre os tais na terra. Então o Senhor examina os nossos corações e nos conhece profundamente, assim como ele conhecia Davi. Não era perfeito, mas era um homem fiel, tá? Era um homem fiel, tá bem? Somos cuidados, fortalecidos e conhecidos pelo Senhor, também somos vistos pelas pessoas, tá? Aqui vem uma outra questão, como as pessoas nos veem? Tá bem? Uma coisa é quando o que nós queremos, né? Eu sempre digo que a pessoa tem 3 faces, né? Quem ele é, quem ele demonstra ser e quem ele gostaria de ser. A primeira nós nunca mostramos. Quem nós realmente somos, a não ser que ela seja muito atiçada, né? Muito atiçada, aí a gente revela quem nós somos. Quando elas nos veem, conseguem ver um seguidor de Jesus? Somos canal de bênção do Senhor? Também o nosso coração deve irradiar a presença divina em nossas vidas, refletindo em nossos atos, palavras e pensamentos. Tá bem? E o interessante do final, ele diz assim, que possamos com as nossas vidas anunciar o amor de Deus a todas as pessoas e assim cumprir o maior propósito de nossas vidas. Dentro da soberania e da vontade de Deus, qual é o maior propósito das nossas vidas? E de pregai o evangelho a toda criatura, tá bem? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esta é a vontade suprema para nós, é a prioridade das nossas vidas. É o quê? Proclamarmos o evangelho e ganharmos almas para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós falamos aqui, eu acredito, espero que tenha acontecido isso, nós falamos da lição de número 1, Davi, escolhido e ungido de Deus. Então falamos da soberania do Senhor, a vontade soberana de Deus, tanto diretiva como permissiva. Falamos da chamada, da escolha, da unção, a vocação divina, e falamos também da vocação natural, né, que nós temos, aquela aptidão natural que nós temos, e falamos sobre para o que o homem vê e o que Deus vê. Tá bom? Sejamos, então, como Davi, imperfeito, mas fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Desculpa. Tá bom? Então, encerramos assim a aula, esta análise de hoje, né? Espero que tenha contribuído com alguma coisa. Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula, se o Senhor nos permitir, e vamos ficar todos com a paz do Senhor. Amém.